Bom, agora que você já sabe o contexto da evolução do marketing, eu acho que você já imagina como funciona o mercado e como o mercado vem mudando, né? Então lembra que marketing é o estudo e gestão do mercado. Logo, se o marketing mudou, basicamente o motivo disso é porque o mercado também mudou, tá? E aí agora vamos tentar voltar naquele contexto lá no passado, tá? Então lá no passado a gente não tinha várias coisas que a gente vive hoje, a tecnologia que a gente tem hoje, a facilidade das coisas que a gente tem hoje. Então, numa rotina normal, né, imagina que uma pessoa tinha que ir fazer compras, tá? Naquela época, ainda mais as mulheres, né? Naquela época era uma coisa bem forte nesse sentido. Então, o que acontecia é que essa pessoa, ela ia em algum lugar, então ia numa loja ou ia num mercado e encontrava o que tinha no mercado. Então, se o mercado decidisse vender só 10 produtos, essa pessoa ia encontrar só esses 10 produtos, né? E lembra também que era difícil a locomoção, não existe a facilidade que a gente tem hoje, né? Não existia Uber, metrô, etc. Então ela tinha que ir num mercado próximo e comprar o que tinha dentro do mercado, tá? Então, o que a gente vê isso, né, era um mercado que ele era muito mais focado nos vendedores. Era um mercado de vendedores, né? Então o vendedor ele definia, eu vou vender esses produtos aqui, e as pessoas que iam tinham que se virar com aqueles produtos. Então, se ela decidisse colocar para venda, né, ao mercado uma só marca, a pessoa que foi comprar tinha só uma marca e tinha que comprar aquela marca, né? Então a gente tinha um mercado muito de vendedores, tá? E a gente precisa também entender que com isso o grande foco das marcas, né, das empresas era ter uma operação redonda e ter uma redução de custo, né, com essa operação redonda, então para cada vez a operação ficar mais barata e vender o máximo possível. Então o grande foco aqui era como a gente consegue ter uma operação que permita com que os preços sejam o mais baratos possíveis para que a gente consiga vender o máximo possível para as pessoas que vêm aqui. Então nesse cenário, né, a gente vê que a rentabilidade, então o ganho, ele vem muito focado nessa redução de custo operacional e focado em volume, tá? Então, quanto mais vender nesse cenário aqui, mais rentável é o negócio, tá? Em dado momento, esse mercado mudou, né? Na verdade, ele passou a avaliar uma outra alternativa, né? Então, as pessoas começaram a colocar lente sobre as pessoas. Então entra no lado da competição. Lembra da evolução que a gente falou ali do marketing, né? Quando começam a surgir concorrentes e começa a colocar lente no consumidor, aqui também tem uma mudança de mercado, tá? Que é uma disputa de como é que eu faço essa pessoa comprar de mim ao invés dos competidores, porque começam a surgir novos mercadinhos ali na região, né? E o dono do mercado A, ele precisa fazer alguma coisa para que as pessoas vão lá comprar lá, tá? Então o mercado, ele também traz essa transição, que ele deixa de ser focado só no produto, né, e começa a ser focado do outro lado na pessoa que está consumindo e quais as necessidades dessa pessoa que está consumindo, tá? E aí quando você coloca, você sai do cenário, né, de foco no produto e custo, melhoria do processo, e vai para um caminho de entender a necessidade e resolver o problema das pessoas que consomem, você tem basicamente 2 cenários para ser rentável, tá? O primeiro cenário é criando valor para essas pessoas. Então muda completamente a lógica aqui nesse cenário. Então ao invés de reduzir o custo, ele inclusive vai para um caminho de aumentar o preço, né? Então muda bastante essa lógica de mercado. Então quando uma pessoa enxerga valor na sua entrega, ela aceita, vamos dizer assim, pagar mais e entende esse motivo. Então ela faz isso consciente do que ela está recebendo em troca desse valor mais alto, né, e desse preço mais alto, tá?
Então essa é uma forma que, ao invés de você querer vender cada vez mais, ele foca em vender melhor para as pessoas, vender produtos com preço mais caro, tá? A segunda alternativa para rentabilidade nesse cenário é a construção de uma relação de longo prazo, né, ao longo do tempo. E para mim, isso é um ponto extremamente chave e eu vou falar bastante sobre isso no decorrer desse curso, tá? Aqui entra o desafio de como garantir um pedaço, vamos dizer assim, da grana das pessoas, que é o que a gente chama de share of wallet, que seria a porção da carteira, vamos dizer assim, numa tradução literal, tá? Em um período mais longo de tempo. Tá? Então aqui, como isso pode ser feito, né? Tanto na atualização de produtos, então eu vou dar um exemplo muito claro que você vê no mercado de tecnologia e de moda. Então no mercado de tecnologia, todo ano sai uma novidade, né? Um novo produto. Então o iPhone tem uma nova versão, o Galaxy tem uma nova versão e por aí vai. E a mesma coisa você consegue ver no ambiente de moda. Então o ambiente de moda tem as coleções, né? Então ela tem primavera-verão, outono-inverno. E aí um ano muda para o outro, né? Então o que era tendência na primavera-verão de 2019 é diferente da 2020, é diferente da 2021 e aí vai. Então você consegue ver que existe essa parte mais cíclica. Nesses dois mercados isso é muito, muito claro, mas isso acontece em todos os mercados, tá? Então essa é uma das formas, né? A atualização desse produto, que vou voltar para o exemplo do iPhone, que eu acho que é bem notável para todo mundo. O usuário do iPhone, né, a pessoa que tem um iPhone, sai um novo, ela quer trocar. Então, a Apple, dessa forma, ela garante esse share of wallet, esse pedaço da grana da pessoa todos os anos, ou sei lá, cada 2 anos, alguma coisa nesse sentido, tá? Um outro caminho para construir, né, essa relação mais de longo prazo é o que a gente chama de estratégias de cross-selling, que, apesar do nome em inglês todo bonitão, ele basicamente consiste em vender produtos diferentes ou muitas vezes complementares para a mesma pessoa. Então, além disso aqui, você compra outra coisa junto, tá? Então isso é o que a gente chama de cross-selling. E você vai ver, principalmente no mercado digital, pessoas falarem sobre upselling e downselling, tá? Que a lógica é a mesma, só que o upselling é como é que eu consigo vender um produto mais caro para essa pessoa. Então, imagina que ela compra um celular mais simples de uma marca, como é que eu consigo vender o celular mais caro dessa marca? Então, como é que eu transformo essa pessoa coloco ela num outro nível de gasto comigo? E o downselling é o oposto, e que normalmente é usado quando você não consegue converter uma pessoa em um lugar. Então, tipo, eu tenho aqui um produto que para você é muito caro, eu te dou uma alternativa mais barata para que você comece esse relacionamento com a minha marca e que mais para frente eu tente fazer o caminho oposto, te jogar para cima, tá? Então, esse para mim, na verdade, esses são as duas formas, assim, no meu ponto de vista, de conseguir ser rentável em um mercado com essa característica um pouco mais voltada para quem está do outro lado, para os compradores, tá bom? Então essa é uma mudança, se a gente for pensar, né, de pensamento entre o modelo de eu sou foda, crio bons produtos para as pessoas e elas compram meus produtos, para um outro modelo que é eu entendo as pessoas e eu busco algumas alternativas, né, soluções para resolver as necessidades delas, para resolver os problemas delas, tá? Então aqui é uma quebra que a gente tem entre esses dois mercados, esses dois tipos de mercados, né? E aqui tem duas coisas que são adicionadas para mim, tá? A primeira delas é a experiência. Então, hoje a gente adiciona na entrega, né, a experiência da pessoa em todo o processo, tá? Então não é só mais toma esse produto, qual é a experiência que você tem com esse produto, desde o momento que você recebe a embalagem, desde o momento que você abre a embalagem, como é quando você liga um produto eletrônico, por exemplo, já que eu estou usando esse exemplo, um produto eletrônico, como que é o uso, como é que é o pós-venda. Então, assim, toda a experiência que você tem com isso é adicionado aqui.
E hoje a gente vive, inclusive, num momento de entrega de verdade. Então, a gente também quer e busca, né, uma troca e um relacionamento baseado em verdade, né? Isso tem total correlação com a humanidade, vamos dizer assim, que a gente busca nas marcas. E quando a gente fala das marcas se tornarem humanas e tudo mais. E essas duas, né, não só essas duas, mas esse contexto como um todo, ele tem uma conexão muito clara para mim com uma definição de marketing do Seth Godin, que para quem não conhece, vale conhecer um pouco. Ele é um cara mais novo, ele não é tão novo assim, mas mais novo no marketing, então ele traz uma visão um pouco mais atual de vários aspectos. E ele diz, né, que o marketing é um ato generoso de ajudar as pessoas a serem o que elas querem ser. E apesar de parecer meio romântica, né, essa frase, uma coisa romântica, ela tem uma camada bem prática para mim, tá? Que é o fato de você olhar para as pessoas e você criar formas para que ela resolva os seus problemas e alcance os seus desejos, tá? Então, isso é prático. Isso é basicamente uma visão mais voltada ali para o consumidor. Então você olha quem está do outro lado e fala, nossa, como é que eu ajudo essa pessoa a resolver um problema que ela tem ou a resolver um desejo, né? Matar um desejo que ela tem. E você do outro lado, como marketing, você ajuda a criar essas pontes, né, entre as duas coisas, entre eu quero e agora eu tenho, né? Outra coisa que eu queria falar aqui, que é super, super importante, é que é muito raro você achar, de fato, uma marca que olhe para o mercado só de uma dessas formas, tá? Então, para mim, o negócio ele tem que ser a mescla desses dois cenários. Então, ele precisa ter um balanço desses dois cenários. Se a gente só faz o que as pessoas querem, às vezes a gente não consegue ter uma operação saudável também. Então, a gente precisa olhar esses dois cenários, tá? Eu de verdade pensei muito e eu não achei uma marca que seja puramente um deles, tá? E aqui eu acho que é onde eu vejo, né, que os negócios independentes podem fazer bastante diferença. Então, para um grande negócio, é muito difícil você ter um nível de contato tão próximo de pessoa para pessoa, e é uma coisa que é bem mais possível quando a gente fala de negócios independentes, tá? Eu até quero trazer um exemplo aqui para a gente pensar nisso junto, né? Pensando nesses dois tipos de mercado, né? O tipo de mercado de vendedores e o tipo de mercado de compradores. E aí eu trouxe aqui duas marcas, que provavelmente você conhece essas duas marcas, que é a Starbucks e a Nespresso, tá? E eu quero que você pense qual delas para você é mais o mercado comprador. Tipo, se você olha as duas, você fala assim, essa daqui tem mais mercado comprador do que essa outra, tá? Eu queria que você pensasse nisso. Eu vou tomar uma água enquanto você pensa nisso. E aí a gente conversa sobre. Então, dá uma matutada. Bom, eu suspeito. E depois coloquem aqui pra mim no comentário aqui desse módulo o que vocês pensaram inicialmente. Mas é muito comum que a gente ache que a Starbucks tenha mais essa característica, porque você entra na loja e eles perguntam seu nome e eles te chamam pelo seu nome, né? Então a gente tem isso. E também tem outro aspecto de que quando você vai sempre na mesma loja, como são sempre os mesmos atendentes ali, você acaba construindo uma relação mais próxima com essas pessoas. Às vezes você chega, né, e é o de sempre, então você consegue construir isso. Mas a Starbucks ela tem isso num nível muito local, muito regional. O que eu quero dizer com isso se você sai da loja da Starbucks, que você sempre vai e as pessoas te conhecem, você vai para uma próxima loja, uma outra loja, você não tem esse mesmo contato. Você não consegue, as pessoas não têm essas informações de você e tudo mais. E aqui entra, né, a importância dos dados na nossa realidade atual, e aqui entra, para mim, a atuação da Nespresso. A Nespresso,
ela tem um nível um pouco diferente disso e de uso dos dados. Eu tinha os dois programas de fidelidade. Sim, eu gosto muito de café. Eu tinha o programa da Starbucks e eu tinha o programa da Nespresso. E o que eu sentia no da Nespresso era o seguinte, né? Qual é a realidade? Você chega na loja da Nespresso, além da experiência também, assim como a Starbucks tem uma experiência muito particular, você colocava o cartão ali e esse atendente, ele tinha as informações sobre você. Então ele te chamava pelo nome, ele sabia qual era o café que você mais tomava, ele sabia que você comprou tal café com tal característica e ele conseguia te indicar, então ele conseguia ter um tratamento muito mais voltado para a sua necessidade do que para a necessidade da loja, né? Obviamente, de novo, é tudo uma mescla. Mas entre essas duas opções aqui, quem consegue ter mais estrutura, mais consistência num mercado voltado para o comprador é a Nespresso, tá? Então eu queria que a gente trouxesse esse pensamento aqui. Nem todo mundo, né, tem experiência nas duas marcas, mas eu acho que é super legal a gente ter esse ponto de vista. Starbucks tem bastante um olhar para o comprador num nível extremamente local. Aquela loja, né, quando você sai daquela loja, muda um pouco a história. E a Nespresso, ela consegue fazer isso em mais pontos de contato. Então, não interessa em qual loja você vai, ele tem essa informação sua e ele consegue usar essa informação, né? A marca consegue usar essa informação para ter um atendimento muito mais personalizado e muito mais voltado para a sua necessidade, ao invés da necessidade da marca. Tá bom? Então, era esse pensamento que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Beleza, entendi que tem essas duas possibilidades e que elas vão se mixar, né? Mas o mercado, ele não é estável, lembra disso? A gente já falou sobre isso. O mercado, ele tá ali mudando o tempo todo, tá? Então, quando você vai analisar o mercado, eu quero que você pense em dois fatores, tá? O primeiro deles é o cenário que a gente chama de cenários competitivos. Esse é um material, inclusive, desenvolvido pelo The Ugly Lab. Eu queria agradecer aqui também. Eles cederam esse material para eu colocar aqui dentro do curso. Eu vou deixar todos os contatos para você encontrar o The Ugly Lab aqui, que é um laboratório voltado para a marca, principalmente, né? Metodologias, e é super legal se você quiser entrar mais nesse assunto, conhecê-los. Então, isso aqui que eu vou mostrar... ele é basicamente uma obra que, na verdade, ele é um material, né, que ele foi baseado na obra de um novelista chamado Raymond Williams, tá? E ele divide o mercado, né, esses cenários competitivos, ele divide o mercado em 3 cenários competitivos, né? A gente tem o cenário residual, o cenário dominante e o cenário emergente, tá? O que é isso, Yuri? O cenário dominante... ele carrega os símbolos que são maciçamente participantes e compartilhados nos dias de hoje. Então, normalmente, eles são aqueles mercados super competitivos, tem bastante gente dentro desse mercado, né? Mas ainda tem um terreno muito fértil de atuação. Então, ainda cabe novos entrantes, ainda cabe bastante crescimento, vamos dizer assim, para esse mercado, tá? Quando a gente olha para o cenário residual, ele já traz algumas diferenças. Então, ele traz um modo de pensar que já foi dominante, então já foi aquele cenário do centro, tá? Mas que hoje ele não tem tanta força assim. Então, ele já é um cenário que traz coisas que sobrevivem, mas ele é mais enfraquecido, né? Então, imagina que são aqueles cenários de negócios e mercados que existe um ou outro, alguns estão ali firmes, né? Mas não tem um cenário tão positivo assim. E a gente tem o terceiro cenário, que é o cenário emergente, que é aquele cenário que nasce do novo, né? Então ele nasce de valores e práticas do amanhã, tá? E exatamente por isso ele carrega uma certa dificuldade de reconhecimento e de estabilização, já que nem todo mundo consegue reconhecer e entender aqueles valores que ele já está trazendo, tá?
mas são coisas que tendem a disseminar no futuro, tá? Então é um cenário bastante voltado e válido para o longo prazo. Então um exemplo desse cenário aqui, né, que a gente já vê acontecendo, é o cenário de alimentação baseada em planta, né? Então aqueles hambúrgueres que são feitos de planta, o leite, que é aquele Notco, tem aquela marca, né, Notco, que chama, o produto chama Not Milk, que é um leite que não é um leite, né? Então esse é um exemplo desse cenário emergente, que são novas ideias que estão sendo trazidas, que ainda nem todo mundo entende essas ideias, mas que ela tem bastante possibilidade de no futuro acontecer de uma forma, tá? E por que eu quis trazer isso aqui? Porque eu acho que é super importante quando você tem um negócio, não só entender o modelo do mercado, se é mais focado em produto, se é mais focado em consumidor, mas também entender o estágio da vida desse mercado, né? Porque entendendo o estágio da vida, você vai conseguir, primeiro, tomar ações diferentes e outra, também ter expectativas diferentes com o seu negócio, né? Porque não adianta você pegar um mercado, né, que está em um cenário residual. Então, vou dar um exemplo aqui, relojoaria. É um mercado residual, né? É um mercado de coisas que aconteceram lá no passado, né? E que já não tem tanta força. Então hoje tem os smartwatches, são relógios digitais. Então o trabalho do relojoeiro, ele já está ali naquele cenário residual. Então não adianta você querer abrir uma relojoaria e explodir, né? E ter uma super expectativa de faturamento, porque você está no mercado que tem outras características, tá? Então, por exemplo, se você está no mercado residual, como esse exemplo do relojoeiro, tem algumas mensagens que são claras, né? Então, você não pode ter uma expectativa super alta de crescimento e talvez até seja prudente você começar a olhar para outras alternativas. A mesma coisa no cenário emergente, né? Se é um mercado novo, que você se conecta com ideias de amanhã, você vai precisar entender que a resiliência aqui é importante, né? Que se você se basear só nos resultados daquele momento, talvez você perca a possibilidade de ter bons frutos lá na frente, tá? Então, esse é o contexto desses cenários, tá? E aproveitando isso tudo, eu acho que vale você entender, né? E olhar de fato para isso e tentar responder essa pergunta, que é em que cenário está localizado o meu negócio ou a minha ideia, tá? Aproveitando esse papo, também é importante que você entenda uma outra coisa, que se chama ciclo de adoção de novos produtos. Isso ele é bem latente quando a gente fala de tecnologia, de produtos mais inovadores, né, de produtos novos, mas ele existe para todos os tipos de produto, todos os tipos de mercado, tá? Basicamente, ele divide essas pessoas em 5 diferentes perfis de adoção de produtos, de compra de produtos. Então tem os inovadores, tem os adotantes iniciais, depois vem a maioria inicial, a maioria tardia e os retardatários. Relaxa, não precisa anotar que a gente vai ver isso aqui agora, tá? Não precisa anotar esses nomes. Então, falando um pouco sobre eles, né? Os inovadores, eles são aqueles consumidores que gostam de assumir risco. Então, eles são pioneiros praticamente em tudo, tá? Então, aquela galera que assim que surge uma coisa nova, super inovadora, eles já tendem a consumir isso, mesmo sem entender muito bem o que vai dar, né? Então, eles desbravam, vamos dizer assim, o desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, esse é um pessoal que é muito fora da curva, tá? Então, ele não deve, na verdade, ele não vai servir de referência para o consumo da grande maioria das pessoas, tá? E ele é um grupo pequeno. Então, ele é um grupo que, de acordo, né, com esses estudos de curva, ele representa mais ou menos 2,5% das pessoas no mundo, tá? Depois desse grupo, vem um grupo um pouco maior, né, que são os adotantes iniciais. Quem são os adotantes iniciais? Eles são aqueles que estão sempre dispostos a testar as coisas, eles são ótimos para disseminar as informações, tá? Então, se você for pensar, né, se for tentar avaliar, é aquele seu amigo ou aquela sua amiga que sempre que sai uma coisa nova,
corre para comprar e daí chega para você e fala, nossa, você precisa disso aqui, isso aqui mudou minha vida, isso aqui é maravilhoso, você precisa disso aqui, né? Então, é mais ou menos aqui que começa isso, né? Começa esse boca a boca, essa passada de informação. Então, eles são bem fortes nisso. E aí, antes de ir para o próximo grupo, né, a gente precisa falar de uma coisa importante, que é o abismo, né? O que é o abismo? O abismo aqui é o ponto de virada, ou ponto vilão de alguns negócios, né? Basicamente, uma nova ideia de produto, ou ela cai no abismo, então ela morre depois desses dois grupos, depois de passar por esses dois grupos, né? Que são as pessoas que querem novidades, estão ali sedentas de novidade, ou então ela consegue dar o salto e seguir essa jornada. E aí ela sai de um grupo pequeno de pessoas e ela começa a conseguir atingir um grupo maior, tá? Então esse é basicamente um ponto de transição entre um grupo que tem muito desejo de novidade e um grupo que prefere a conveniência, que prefere a segurança, tá? Então vamos imaginar que um produto ele saltou o abismo, ele conseguiu passar o abismo, tá? Quando ele passa o abismo, ele começa a atingir o que a gente chama de maioria inicial, né? Que é um grupo que já não gosta de risco, mas ele testa algo novo quando tem a validação de alguém, né? Então imagina que lá os adotantes iniciais eles já validaram para essas pessoas, então ele tem uma primeira validação, né? E aí essa galera, né, a maioria inicial, ele está disposto a testar, tá? Esse é um pessoal que também é super, super disposto a disseminar, tá? Então ele dissemina para outras pessoas. E basicamente, né, essa disseminação ela tende a atingir o próximo grupo, que é a maioria tardia, que é aquela galera que só adota um produto, que só realmente entra nessa história de comprar um determinado produto quando a maioria das pessoas já adotou. Então, já tem muita gente que usa, já tem muita gente validando, então beleza, eu vou lá e agora eu também vou usar isso, tá? E se você perceber, esses dois grupos juntos, eles concentram praticamente 70% das pessoas. Então a grande maioria das pessoas está aqui como modalidade, como forma de consumo, tá? Isso quer dizer que qualquer negócio para de fato ir para a massa, né, ele precisa saltar o abismo. E o negócio ele precisa necessariamente saltar um abismo? Não, tem negócios que realmente são tão nichados que eles sobrevivem, eles ficam só naquele primeiro grupo que gostam de novidades, né? Mas para que o negócio vire um negócio mais de massa e consiga ter um maior número de pessoas usando, ele precisa saltar esse abismo, tá? E por último, vem o que a gente chama de retardatário, né? Um nome, tem uma conotação ruim, mas aqui não é uma disputa, né? Não é uma disputa de eu sou inovador, eu sou adotante inicial, eu sou maioria ou eu sou retardatário. Não é isso, tá? Ninguém é melhor do que o outro, são só características de consumo aqui, tá? Os retardatários, eles têm quase 16% das pessoas, é bastante gente até, se a gente for olhar para o todo, e eles são aqueles que resistem até o último minuto, assim. Quando chega um momento que ele não tem mais o que fazer, que ele tem que estar lá, ele vai, né? Então a gente pode fazer essa comparação com redes sociais, né? Então hoje a gente vê no próprio Instagram uma galera que antes não queria estar lá, que não estava muito lá e que hoje começa a sentir o tipo, puta, tá todo mundo, eu vou ter que entrar nessa parada, né? Senão eu vou perder tudo, senão eu não vou ver o que acontece na vida das pessoas, então eu vou pra lá, né? Então, esse é o grupo de retardatários, tá? E uma coisa que eu quero também levantar aqui é que uma pessoa, ela não necessariamente tem só um perfil. Então ela pode ter perfis diferentes em momentos diferentes da vida e também em áreas diferentes. Então uma pessoa pode ser super adotante inicial ou super inovadora num segmento, sei lá, no segmento de tecnologia, ou no segmento de maquiagem, ou no segmento de não sei, de alguma outra coisa. E ser parte da maioria inicial ou a maioria tardia em outro segmento, tá? Então, isso é muito possível acontecer. E também
é possível em momentos diferentes. Então, talvez você esteja em um momento de vida que você está ali mais olhando para segurança, que você talvez não possa arriscar, gastar dinheiro com coisas que talvez não façam sentido. Talvez você caia num grupo e quando você talvez esteja melhor de grana, sei lá, num outro momento você pode ir arriscar mais. Então, isso tudo é bem variável. E, de novo, isso não é uma disputa de melhor e pior, são só características individuais, tá? Bom, e olhando para essa curva, o que acontece é que você começa a conseguir conectar com os cenários competitivos e tem uma visão mais completa, né, dessa relação de mercado. Então, como são, né, os cenários do mercado e também como as pessoas se comportam nesse cenário, né? Então, a gente consegue quase que ver uma relação próxima aqui de que o cenário competitivo de coisas mais antigas, ele está ali provavelmente no retardatário, a maioria tardia, né? E já um cenário mais olhando para o futuro, né? Ele está ali nos inovadores, nos adotantes iniciais, tá? E aí agora entendemos todo o cenário do mercado e a gente começa a olhar para o planejamento e mexer no nosso negócio no próximo módulo.